Essa história já começa com o Prota trabalhando que nem um condenado no sol quente, suando que nem uma galinha na panela carregando cimento para lá e para cá, fazendo trabalho de construção civil. O coitado é um verdadeiro brasileiro sofredor, fazendo contas de quanto teria que gastar no aluguel. E entre outras coisas, mas o maluco não se deixa ficar para baixo com isso não. Ele pensa em apenas tirar um cochilo antes de ir para o próximo trabalho de meio período. Mas enquanto o coitado estava descansando de boa, o seu celular começa a tocar. A primeira coisa que ele fala quando atende o telefone é que não tem seguro, que não vai para a igreja e que não vai mudar o seu número de telefone. O cara é um verdadeiro devedor de contas. Mas quem está do outro lado da linha é um advogado de uma empresa. O Prota acha estranho que um advogado tenha ligado para ele. De princípio, ele pensa que algum golpe ou alguma testemunha de Jeová. Mas voltando no assunto, o suposto advogado diz quem tem algo que precisa dizer para o Prota. Propõe que eles se encontrem em algum lugar para eles poderem conversar. Termina a ligação dizendo que é uma história que vai agradar o Prota e termina a ligação. O Prota fica confuso sem entender nada, mas decide ir para o local marcado pelo advogado. Chegando no local marcado, o advogado se apresenta para ele como Shin Suho e entrega um cartão para o Prota. O Prota se apresenta enquanto confere se o cartão é verdadeiro ou falso. Mas parece legítimo pela alta qualidade. O Prota pergunta sobre o que se trata o assunto que ele queria falar com ele. O advogado fala que pode parecer meio confuso, mas é sobre a morte da senhora Kim. O advogado queria informá-lo sobre o testamento dela. O Prota fica confuso. Pergunta quem é essa? O advogado ignora o Prota. Continua dizendo que a senhora Kim deixou para ele um prédio no valor de 8,2 bilhões de won como legado. O Prota fica maluco, quase tem um infarto. Quem não ficaria de receber de um desconhecido um prédio no valor de 8 bilhões? Mas, enfim, voltando na história, o Prota fica suando frio e se questiona porque ele possui um legado de alguém que ele nem conhece de repente. Então, ele fala pro advogado que ele abordou a pessoa errada, porque depois que os pais dele morreram, ele perdeu todos os contatos com seus parentes e que não tinha ninguém para deixar um legado para ele. Então, o advogado começa a contar a vida do Prota todinha, o cara puxou a capivara do Prota, termina falando que ele é sim a pessoa certa. Fala se ele quiser mais informações, ele precisa ir ver o prédio pessoalmente. Dentro do prédio, ele mostra o restaurante que é no primeiro andar e o segundo andar, que é uma área residencial. O advogado continua falando que para a transferência oficial do título ocorrerá em 5 anos. O Prota pergunta se não é muito tempo e que ele ainda nem tinha aceitado ainda. O advogado fala se ele não aceitar, o prédio automaticamente será doado para a sociedade e fala que também, como condições da herança, o Prota tem que administrar o restaurante no primeiro andar por 5 anos. O Prota diz que sabe nem fritar um ovo direito e também tem os empregos meio período dele, a escola, e que custaria muito dinheiro para administrar um restaurante. O advogado fala que se ele aceitar os termos da herança, a empresa arcará com qualquer dispensa do Prota. O advogado fala que para ele administrar o restaurante, ele precisa manter algumas regras na mente para não haver problemas. As regras são: 1. Você tem que abrir o restaurante das 23 horas a 1 hora da manhã. 2. O dia de folga é todo domingo. 3. Não afaste aqueles que não têm dinheiro. 4. Aceitar todos os preços dos alimentos dados pelos clientes. O Prota acha bastante estranho as regras, mas acaba aceitando o acordo. O advogado termina dizendo que ele tem que ficar bastante atento ao horário de funcionamento. Como diz o contrato, se o Prota quebrar as regras 3 vezes, ele perderá o seu direito à herança. Na primeira noite no restaurante, o Prota acha um caderno de receitas e decide ler e fazer as receitas do caderno. Mas algo estranho começa a aparecer no caderno, as palavras começam a se mexer e algo entra no Prota. Quando ele se dá conta, já tinha feito o prato em que estava no caderno. Ele fica assustado consigo mesmo, pois ele nem sabia fritar um mísero ovo. Mas enquanto ele estava distraído, aparece uma cliente.
Misteriosamente do nada. Pede uma bebida. O prota fica meio cabulado, pois ela parece uma estudante do ensino médio. Então ele pede a identidade dela. Ela apenas fala que não tem isso, e fala para ele não se preocupar com isso, porque ela também não tem dinheiro. O prota fica quase maluco, e ela fala se não conhece muito sobre esse lugar. Então ele lembra da regra que não pode expulsar clientes que não têm dinheiro e do advogado que falou que ficaria de olho nele. A mulher fica braba porque o prota não está servindo a bebida dela. Ele fala que em vez de álcool ele dará uma comida e que nem precisa ela pagar, e sai para a cozinha deixando ela nem falar nada. Quando ele chega para servir a comida, ela já estava na 4 garrafas de bebida, quando rapidamente aparece outra pessoa. Mas não é um cliente, é uma pessoa que cuida das finanças da empresa que o prota vai herdar. Ele chega falando para o prota não se preocupar, porque apesar da aparência dessa mulher, ela é bastante mais velha do que aparenta. Ele deixa seu cartão para o prota para alguma emergência. Termina dizendo, para que ele nunca acredite no que seus olhos veem. Chama a mulher para ir embora porque a presença dela está impedindo de outros clientes entrar no restaurante. Eles vão embora sumindo do nada que nem fumaça no ar. Após um tempo esperando por clientes, chega mais 3 mulheres pedindo 3 pratos de alho e pergunta se o dono do restaurante mudou. O prota responde que sim, e ela fala que ele vai ter um tempo difícil a partir de agora e deve ter muitas surpresas. Ele fala porque, e elas respondem porque as pessoas que vêm aqui não são pessoas comuns. O prota apenas dá aquela risadinha que diz que tá todo cagado, e elas abrem uns sorrisos macabros em direção ao prota. Após comer toda a comida, o prota entrega a conta e elas falam que não tem dinheiro algum. Elas saem apressadas porque já são quase 1 da manhã. O prota corre atrás e fala que elas precisam pagar. Uma mina só vira pro prota. Começa a falar uns números aleatórios e fala para ele anotar eles. E termina dizendo que para ele não acredita em tudo que ele vê. É assim que elas saem do restaurante. Elas desaparecem como vento. Essa história é bastante envolvente, com o prota com o restaurante entre o submundo e terra servindo comida para os mortos e para pessoas vivas, e entre outros seres. Esse é apenas os 3 primeiros capítulos dessa história. Ela está atualmente com 44 capítulos e ainda lançando. Se vocês gostaram, deixe nos comentários se querem que eu traga mais dessa história ou de outra obra. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Então é isso. Falou!